Somos salvos pelas obras? Pode explicar, irmão? O juízo final para a igreja não é para o galardão? São dúvidas sinceras, peço que me ajude com essas dúvidas. Vamos lá. Somos salvos pelas obras? Não, somos salvos pelo sacrifício de Cristo. Apóstolo Paulo fala assim: isso não vem de vós para que ninguém se glorie. Não é? É pela fé em Jesus, é o sacrifício inteiramente de Cristo. Mas aí o apóstolo João, tanto João quanto Tiago, né, quando vão falar sobre obras, Tiago fala assim, né, que você é salvo não pelas obras, mas você é salvo para as boas obras, né? Se você é salvo em Deus, João fala que se você diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, você é mentiroso, porque o maior mandamento é ama o próximo como a ti mesmo. E se o Espírito Santo de Deus habita em você, o Espírito Santo vai fazer você amar o próximo e servir ao próximo. Então, a salvação, né, ser livre do inferno, é pelo sangue de Cristo. Mas o reino de Jesus Cristo, o reino milenar, é pelas obras. Jesus falou assim que o reino ele é tomado pela força e os que se esforçam se apoderarão dele. Você é salvo, livre do inferno. Mas quando Jesus voltar, na sua volta, ele vai governar essa terra por 1000 anos. Mas só vai governar com ele quem tiver obras. Quem evangelizou, quem ajudou o pobre, o necessitado, quem pregou a palavra, quem serviu, né? Lembra da parábola dos talentos, né? Quando Jesus fala assim, o reino de Deus é semelhante. Ele está falando ao reino dele mesmo. Na parábola dos talentos, lá de Marcos, acho que é Marcos, Jesus fala assim, o reino de Deus é semelhante a um certo homem que deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. E aí ele foi fazer o quê? Foi para uma terra distante, ele viajou. Esse Senhor é Jesus mesmo. Ele nos deu dons. E quando aquele homem volta, ele chama aqueles a quem ele deu talentos e começa a cobrar. O que granjeou, foi lá e multiplicou, investiu, transformou 5 em 10. Ele chama ele, é Jesus na sua volta. Ele chama ele e fala, olha, servo bom e fiel, eu te dei 5 talentos, você transformou em 10. Lá, lembra que na época talentos era dinheiro, né? E aí ele falou assim, agora eu vou colocar você para governar sobre 10 cidades. É Jesus falando, quando ele voltar, lá em Apocalipse fala assim, aquele que vencer, eu lhe darei que governe sobre nações. Então, se você tem obras, ganhou muitas almas, né? Quando Jesus voltar, ele vai colocar você para governar sobre nações. Aquele que transformou 2 talentos em 4, ele falou assim, olha, vai e governa sobre 4 cidades. E na parábola dos talentos, aquele que pegou 1 talento e com medo enterrou, ele falou assim, Senhor, eu tive medo porque eu sei que o Senhor é duro e que o Senhor quer colher aonde não semeou. Você entende? Jesus quer colher aonde ele não semeou. Ele não chamou você. Tem gente que tem chamado para a obra, mas até aqueles que não têm chamado, Deus espera colher frutos dele. Porque mesmo que ele não te chamou, ele investiu em você, ele te comprou pelo sangue, ele te deu o Espírito Santo, ele investiu, fez um investimento. Se ele investiu, ele espera colher um fruto. Na parábola dos talentos, o que tinha um não produziu nada. Com medo, ele enterrou o talento. E o Senhor, quando volta, fala assim, olha, já que você não produziu nada, você é um servo mau. O texto fala que lançou ele nas trevas exteriores. O que é as trevas exteriores? Isso é muito profundo. Eu vou dar uma pinceladinha aqui, tá? Quando Jesus voltar, ele vai governar o mundo de Jerusalém. Em Jerusalém vai ter o templo do Senhor. E ele vai se assentar em Jerusalém. De lá vão correr rios, vai correr o rio da vida, que vai restaurar a terra das pragas que o Apocalipse destruiu. Está lá em Ezequiel, Ezequiel que fala sobre o rio que sai do trono de Deus, né? O trono do Cordeiro. O que é as trevas exteriores? Né? Só os santos, os vencedores, é que vão receber cidades para governar, é que vão receber galardão no tribunal de Cristo, certo? E que vão entrar em Jerusalém para ver o Cordeiro e receber dele as ordenanças para dar às nações. As pessoas que vão estar na terra vão ver Jesus uma vez só quando ele voltar
e pisar os exércitos do anticristo. Ele vai pisar mesmo, com o pé. Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso. E quando Jesus entrar em Jerusalém, no seu templo, as nações não vão ver mais ele, nem ouvir a sua voz. São os santos, os salvos, que vão estar num corpo glorificado, é que vão entrar no templo e falar com Jesus. Mas aquele que não produziu nada, que não fez nada, como na parábola dos talentos, que recebeu um talento, vai ficar do lado de fora. Não vai ver Jesus. Por 1000 anos, enquanto ele estiver na terra, não vai entrar em Jerusalém, não vai acessar o templo, vai ficar do lado de fora. E aí Jesus falou, esse vai chorar muito, porque não vai governar, porque não vai entrar na Jerusalém, porque por 1000 anos não vai ver Jesus. E aí tem também as punições no reino, né? Aquele que não perdoou vai ser trancado no cárcere. Jesus explicou tudo isso nas suas parábolas. E aquele que continuou pecando muito, né? Vai ser lançado no fogo do vale de Inom. É o que Jesus falou, né? Se o teu olho te faz pecar, corta. Jesus falou isso para os salvos. Aquele que, se o teu olho te faz pecar, corta e lança-o fora, porque melhor é que entre no reino. Jesus não está falando sobre salvação. Melhor você entrar no reino sem um olho do que ser lançado no fogo com os 2 olhos. Que fogo é esse? Quando Jesus voltar, do lado de fora de Jerusalém, no vale de Inom, vai ser acendido um fogo. E todo crente que, tendo aceitado Jesus, continua na prática constante do pecado, não vai perder a salvação, porque a salvação não se perde. Jesus deixou bem claro, aqueles que o Pai me deu não se perderão, né? Jamais se perderão. Estão salvos já, né? Paulo fala, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo. Não se perde, mas vai ser lançado no fogo para purificar os pecados que você cometeu depois de ter sido salvo. Outro dia eu posso entrar mais profundamente em cada um desses assuntos, né? E Isaías até fala sobre isso, sobre esse fogo que queima no vale de Inom. Olha só. Olha aqui, ó. Gente, estou entrando em temas muito profundos, né? Se vocês quiserem, façam perguntas aí, depois eu falo mais. Isaías 66, 23. Ó. E será que de uma festa da lua nova a outro, né? Isso aqui é nos tempos do milênio. Jesus já voltou, ele está governando a terra, olha lá. Ó. E de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim. As nações da terra que ainda ficaram aqui depois do Apocalipse vão subir a Jerusalém para adorar ao Cordeiro. Os salmos falam sobre isso, né? A igreja vai estar lá com ele e tudo mais. Perante mim, diz o Senhor, olha o 24, e eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Né? Quando as nações vão entrar em Jerusalém, quando elas saírem do outro lado, que é o lado que está o vale de Inom, olha lá, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Quem são esses que estão aqui? São os que pecaram contra o Senhor. Aí entra muitos aspectos, né? Tem alguns dos crentes que foram salvos, mas continuaram pecando, vão ficar no fogo ali, que é o que o Apocalipse lá nas cartas das igrejas fala. Aquele que vencer, de maneira nenhuma sofrerá o dano da segunda morte. A segunda morte é ser lançado no fogo. O dano no fogo eterno, para sempre. O dano da segunda morte é isso aqui, ó, é passar pelo fogo. Paulo fala também, né, que no tribunal de Cristo alguns serão salvos como que pelo fogo. É isso aqui, ó, você vai ser lançado no fogo. Enquanto os crentes fiéis vão estar governando a terra por 1000 anos, o que era crente, mas continuou pecando, vai estar aqui no fogo. Não é o fogo eterno, não é para sempre. É só para purificar os pecados que você continuou insistentemente cometendo depois de ter sido lavado no sangue. Só 2 coisas purificam pecados para Deus: o sangue do Cordeiro e o fogo. Lembra lá em Isaías 6 que Isaías cometia pecados com a boca? E o serafim foi lá e pegou brasas do altar, tocou na língua dele e falou assim, ó, o teu pecado foi purificado pelo fogo, tá? Isso aqui são coisas bem profundas, mas se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre esse tema, comenta aí embaixo e eu posso estar gravando mais vídeos sobre isso, tá bom? Fica na paz.